Bora, então vamos falar hoje sobre, principalmente para você que está começando. Esse vídeo, aqui a ideia não é falar com pessoas que já estão muito avançadas, que já treinam muito tempo, não, é para você que está começando. Se eu começasse a correr em 2025, quais as decisões que eu tomaria? Tá? Claro que com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas a ideia é passar esse conhecimento que eu tenho hoje para você, que está começando a não tomar as decisões errôneas que eu vejo diariamente pessoas tomando e que elas chegam para mim às vezes já com alguns equívocos e que muitas vezes convencê-la de tomar um determinado caminho ou então o que ela está fazendo não vai gerar um bom resultado tanto no curto, no médio, mas principalmente no longo prazo. Meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, atendo na área da corrida há mais de 10 anos e hoje temos uma assessoria com mais de 400 alunos, onde eu atendo diariamente contato com, eu posso dizer, dezenas de corredores dia a dia falando sobre estes e outros temas. Porque no meu dia a dia eu trato muito isso, do corredor iniciante, o intermediário e o avançado. E o iniciante é muito esse papel de mostrar o melhor caminho e para o intermediário avançado também, mas normalmente o nível de consciência ele já está mais avançado. Nível de consciência ele passa muito por essa educação aqui. Eu acredito que, e a minha ideia no canal foi, não é aulas, não é vídeo, videozinho, aulinha não, é aula onde eu vou ficar 20, 30, 40 minutos se necessário explicando uma coisa para você explicando um conteúdo, uma informação que eu entendo que vai elevar o seu nível de consciência. Elevando o seu nível de consciência, eu vou conseguir ter uma conversa mais assertiva, vou conseguir automaticamente trazer pessoas aqui para o canal que queiram realmente elevar esse nível de consciência e realmente transformar sua corrida. E aí é um dos motivos até, um pequeno desabafo aqui, por ter saído muito do Instagram, eu produzia conteúdo com uma certa frequência no Instagram e eu decidi vir muito para o YouTube porque eu queria isso, eu queria conseguir ter um contato com as pessoas que me acompanham lá e criar uma nova base de pessoas que me acompanham aqui no YouTube para que eu consiga aprofundar mais essa relação, ter uma comunicação mais longa, porque ela fica muito, o videozinho, se você não chama atenção em 30 segundos, em 5 segundos, os outros 30 segundos ou 1 minuto ele se perde. Tá. Pequeno desabafo, vamos lá. Se eu começasse a correr hoje, a primeira coisa que eu faria aqui é não querer copiar a planilha de alguém. Tá? Por quê? É muito comum, se a pessoa está começando aqui, hoje em dia, nós estamos em julho de 2025, é inteligência artificial. É querer pegar, através de uma IA, colocar ali, uma planilha, faça para mim uma planilha para correr 5 quilômetros. E aí, vai ser uma planilha genérica ali. Essa é uma realidade que acontece. Ou então, é chamar um amigo que já corre e fazer o mesmo treino que ele faz. Por que eu digo que eu não começaria por esse caminho? Tá? Porque muitas vezes essa planilha, esse treinamento que está sendo montado ali, ele vai ser muito genérico e ele vai muitas vezes ser muito pesado para você. A grande realidade é essa. Normalmente, para quem está começando agora, esse treino ainda está muito pesado para você. No início, você precisa, às vezes, mais caminhar do que correr. Aquela pessoa bem iniciante, bem iniciante, muitas vezes ela precisa mais de contato com a caminhada, mais tempo caminhando, que aquele primeiro, um impacto mais leve, mais baixo, para depois ela ter mais minutagem de corrida. E é aí que acontece muitas vezes as lesões. Nos primeiros 6 meses, existe uma forte chance de você se machucar. E por que isso acontece? N fatores. Não está acostumado com o esporte de impacto, não está acostumado a ter uma frequência de treinamento. Então é necessário começar às vezes do mais simples, bem básico mesmo, que é uma caminhada. Eu gosto muito de alternar às vezes algum treinamento na bicicleta para dar um desenvolvimento da capacidade aeróbica do aluno e não comprometer a sua integridade física. Aí vai depender muito de algumas características desse aluno.
aspecto de experiência, vivência, feedback que ele vai me dando, mas tudo isso vai fazer com que a gente tome as decisões mais assertivas para esse treinamento ele ser mais personalizado. Ok. O que é o erro que acontece muitas vezes do copiar ou do pegar lá a planilha num chat GPT, numa inteligência artificial qualquer? Eu normalmente vou ter treinos que eles então superestimam a minha capacidade, porque eles não levam em considerações algumas informações básicas de você. Informações como o tempo que você treina, o nível de condição física que você está hoje, porque isso é importante ser avaliado, então nós avaliamos o seu nível de condição física, histórico de lesões, a progressão de semana a semana, se vai ser uma progressão de carga de 5, 10, 20%. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque também, se você pegar esse treino e você repetir ele por 2, 3 meses, vai chegar um momento que ele vai estar subestimando, não superestimando, mas agora subestimando a sua capacidade. E aí você não vai estar utilizando um dos princípios do treinamento, que é o da sobrecarga progressiva, que eu preciso ter evolução de carga no treinamento para que eu gere adaptação do meu sistema cardíaco, sistema endócrino, músculo esquelético, e todas essas novas adaptações que vão acontecendo com a sobrecarga é o que vai gerando a sua evolução. E aí a falta dessa sobrecarga progressiva gera uma estagnação dos seus resultados. Tá? Então aqui o primeiro erro comum e o que eu evitaria de fazer. Tá? Segunda questão, e muito importante, principalmente se você está começando e tem sobrepeso. Tá? Se você está começando a correr e tem sobrepeso, e o que eu digo sobrepeso? Pode ser através do seu IMC, é uma opção, tá? Pode ser através de uma avaliação que você fez com o nutricionista e viu que estava com um peso de massa gorda ali elevado. Ou então você foi no seu médico, na sua médica, endócrino, cardiologista, e ele identificou que você está com um peso um pouco elevado. E aí normalmente usa o IMC ali de forma geral. Tá. Identificando isso, você precisa aqui entender que a corrida ela é uma ótima ferramenta, sim, para você emagrecer. Eu não digo que ela é a via que vai gerar o emagrecimento, mas ela é um dos responsáveis por você adquirir hábitos que vão ocasionar o emagrecimento. Já chego lá, calma que eu já chego lá, tá? Mas o que eu acho que você deve fazer antes de começar a correr? É não correr. Parece contraintuitivo, eu sei, mas presta atenção. Se você está com sobrepeso e você não faz esporte regularmente, eu recomendo que pelo menos 2 semanas a um mês você comece antes por musculação. Comece fazendo musculação. Ah, Felipe, mas eu quero correr, porque eu ouvi falar que correr emagrece. Não é bem assim, tá? E aí presta atenção nesse ponto chave aqui dessa aula. Quando a gente pensa em promover emagrecimento, a gente acredita que quanto mais fazendo exercício, suando, transpirando, vai perder peso. Errado. Suar, transpirar, você vai perder líquido. Isso não promove emagrecimento, tá? Isso promove desidratação e é diferente. Quando eu quero promover emagrecimento, eu quero principalmente perder gordura. Como que eu vou perder gordura, Felipe? Mexendo na alimentação. A alimentação é o ponto-chave para eu promover emagrecimento. Aqui não há uma aula sobre emagrecimento, é uma aula sobre corrida. Mas para você que está começando e tem sobrepeso, eu preciso falar disso. Tá? Beleza, eu vou promover emagrecimento através da alimentação. O que eu preciso, por onde eu preciso começar? Eu não tenho dinheiro ou eu não consigo com o nutricionista. Então você vai fazer o seguinte, a primeira decisão que você vai tomar é que você vai começar limpando a sua alimentação. O que é limpar a minha alimentação? Limpar a alimentação é eu tirar, primeiramente, excesso de industrializados. Então eu vou cortar na minha primeira semana
Vamos lá, semana por semana, tá? Na primeira semana eu vou cortar todos os refrigerantes, açúcar, doces que eu como na minha alimentação. Ou melhor, se você é viciado, tá? Eu digo viciado em refrigerante, você toma refrigerante todos os dias, você não vai conseguir simplesmente cortar todo dia. Então eu vou agora me permitir apenas no sábado tomar refrigerante. De segunda a sexta e no domingo eu não vou tomar. Você já limpou 6 dias da sua semana de refrigerante. Aqui é um exemplo. Ah, eu como chocolate todos os dias, no almoço e na janta. Eu vou me permitir apenas no final de semana, no sábado, comer chocolate. Os outros dias eu vou cortar. Entendeu? Aqui a gente começa uma forma de limpar. Outros locais que têm açúcar e você muitas vezes não enxerga que são processados. Biscoito, bolachas, sucos em caixinha, sobremesas de forma geral. Então, busque por opções mais saudáveis. O que são opções saudáveis? Carboidratos mais complexos. Tudo envolve muito o excesso de carboidrato que nós temos hoje em dia contato, tá? Então vamos buscar carboidratos, opções mais complexas. O que são essas opções mais complexas? Frutas, e procurar opções onde frutas que têm um índice glicêmico mais baixo, buscar opções de carboidratos complexos, não só baseados em farinhas, mas com opções mais de raízes, então mandioca, batata, buscar essas opções são ótimas ferramentas, tá? Além disso, opções de proteína, através de ovos, laticínios, carnes e assim vai, tá? Não é uma aula sobre nutrição, mas é te dar um leque de opções. Você vai fazendo isso ao longo das 4 semanas. Então, na primeira semana você vai cortar o que está de mais drástico, na segunda semana o que está um pouco menos drástico. Então, eu como bolacha de vez em quando no meio da tarde. Então, na segunda semana você vai cortar as bolachas. Na terceira semana você vai começar a introduzir mais frutas e verduras. Na quarta semana você vai estar totalmente limpo daqueles industrializados e já conseguindo consumir mais esses alimentos mais limpos. Beleza. Passou o primeiro mês, eu recomendo você ir para nutricionista. Agora dá um jeito, tá? Se o fator é dinheiro, aperta aqui, corta algum custo que é desnecessário e vai para o nutricionista. É muito importante, é muito importante. Para ela ou ele te dar um leque, te dar a orientação necessária, para ver se não está faltando macro, micronutrientes que são importantes para a sua saúde. Porque muitas vezes a falta de algum micronutriente está te deixando mais cansado, fadigada, sente mais cansaço geral, tá? Ou então você está até mesmo compensando na alimentação por falta de algum nutriente. Então é bem importante ter esse direcionamento. Entendido isso, por que eu recomendei que você começasse com a musculação e não com a corrida? Eu comecei a limpar minha alimentação, comecei a perder peso, estou fortalecendo, eu ganho uma estrutura, uma base muscular. Meus músculos da perna que protegem meus joelhos, tornozelo, minha canela, eles estão mais fortes. Estando mais forte, quando eu começar a introduzir a corrida, aqui é sucesso. Eu vou sentir menos dores, diminuo o meu risco de me machucar, automaticamente eu vou melhorar mais rapidamente a minha condição aeróbica. Então, se você já começou a correr, está com sobrepeso, mas não faz musculação, já introduz a musculação. Tá? Vai lá, começa a fortalecer. E dá às vezes uma reduzidinha na musculação se você está com dor. Reduz o volume, reduz a frequência de corridas. Se estava treinando corrida 3, 4 vezes na semana, reduz para 2 e espaça mais elas. Dá um intervalo de pelo menos 72 horas entre uma e outra. Nesse meio, coloca uma atividade na bike, no elíptico e principalmente fortalece. Fortalece porque vai ser importante, tá? Ele vai te dar essa base muscular e você vai evoluir mais rapidamente. Você vai ganhar meses na sua evolução de corrida. O que você ia levar 1 ano para evoluir, você vai evoluir em 6. Pode ter certeza. Confia, porque eu tenho N alunos que fizeram isso e tiveram muito mais resultado. Entendido isso? Ok. Agora, a terceira etapa
ou terceira situação que eu recomendo se eu fosse eu começar em 2025 a correr, se inscreva em uma prova. Ah, Felipe, mas meu objetivo não é competir, meu objetivo não é fazer provas. Calma, presta atenção. Ó. Quando eu me inscrevo em uma prova, eu crio um compromisso. E eu não estou dizendo um compromisso com ninguém, aqui não é eu querer competir em uma prova para ser melhor que o fulano, não, é um compromisso comigo mesmo. Porque aqui, quando eu me inscrevo numa prova, eu estou registrando uma data, um local, um dia que eu vou lá e vou ter que correr 3 quilômetros. Eu não consigo ainda correr 3 quilômetros, então você vai correr e caminhar os seus primeiros 3 quilômetros, ou 5 quilômetros. E aqui eu crio também um compromisso financeiro, porque eu tive que me inscrever naquela prova para correr. Então ele vai doer no seu bolso também. Fazendo isso, eu tenho certeza, eu não estou dizendo eu acho, eu tenho certeza, porque isso eu tenho diversos alunos que já fizeram isso, e eles automaticamente já se comprometem muito mais com o treinamento, conseguir uma frequência de treinamento, de ser regular no seu treinamento. E aqui, gente, neste início, você ser frequente nas suas ações, nos seus processos, seja lá na musculação, seja lá na corrida, em qualquer outra atividade, é o que vai gerar mais evolução para você. Ponto. Não é você fazer um treino, eu fiz um treino de 5 quilômetros, aí depois na outra semana fiquei uma semana sem correr, repeti mais um. Não vai ser assim que você vai evoluir na sua corrida. Se você está começando e quer ter evolução, você precisa de regularidade nos processos. O que são esses processos? A alimentação, o fortalecimento, a corrida, mesmo que não seja correndo todos os dias. Estou falando aqui, correr 2 vezes na semana vai te gerar muito mais resultado do que você for. Numa semana corre 5, na outra não corre nenhum dia. Isso gera muito menos resultado do que você for 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas consistente ao longo de 3, 6 meses. Tá? E o se inscrever na prova, você estar inscrito naquela prova, você criou aquele compromisso que daqui 2, 3 meses eu vou ter que estar em condições de correr meus 5 quilômetros. O que você não deve cometer de erro nesse caso aqui? Me inscrevi para uma prova daqui 3 meses. E é que nem quando você tem aquele compromisso de tomar 2, 3 litros de água. Aí você não toma água o dia inteiro, antes de dormir você quer tomar 1 litro d'água. Ou antes de fazer exercício quer tomar aquele 1 litro. Aí fica lá pesado na hora da corrida, ou de noite tem que acordar no meio da noite para ir no banheiro, porque tá com você mijando. Gente, não funciona assim, tá? Se você deixar para se preparar para a corrida faltando 1 mês, vai estar cometendo um erro. Então, se prepare, vai condicionando o seu corpo ao longo daquelas semanas, daqueles meses que antecedem a prova. Mas isso eu tenho certeza que ao momento que você correr a prova, que você participar, mesmo tendo que caminhar, a sua motivação vai ser muito maior. Porque uma prova envolve não só o correr, mas a energia, o ambiente, o momento que te transforma, te motiva. E aquilo é único. Só quem já participou de alguma sabe o que eu estou falando e até deixa nos comentários como foi a sua primeira prova, tá? A minha primeira prova eu tinha 8 anos, então eu era muito jovem. Mas eu lembro que foi muito legal. Eu tinha 7 anos, a segunda foi 8 anos. A segunda prova, eu tinha 8 anos que eu peguei meu primeiro pódio, foi meu primeiro, a de 7 anos eu não peguei pódio. Mas foi legal porque eu estava na época da escola. Mas depois como adulto, eu lembro também, já tendo experiência já como adulto, depois de meus 19, 20 anos ali, tendo a vivência em provas, e isso foi me motivando também, lá na época, já isso na época da faculdade, e eu tenho certeza, testo isso com muitos alunos e eles se motivam, eles se tornam muito mais frequentes no treinamento porque tem esse compromisso. E é um compromisso que eles criaram com eles, também comigo, como treinador, mas criaram com eles, seus familiares, um filho, o esposo, a esposa, vão criar uma expectativa, um amigo, que eles estão compartilhando aquilo ali. E isso é importante. Isso gera frequência, isso gera mais resultado, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva em algum. Se você quer a minha ajuda para te ajudar nessas etapas, nesse processo, independente de onde você mora,
A gente tem assessoria online, onde você pode ter o acompanhamento do nosso Método Pro. Clicando no link da descrição, você pode ser orientado e acompanhado por um dos nossos treinadores, ou por mim, para te acompanhar e auxiliar em todas essas etapas, para você começar a correr e de forma mais segura, reduzindo a chance de você se machucar e automaticamente gerar mais evolução nos seus processos de corrida, tá? E além disso, se você ainda está chegando pela primeira vez aqui no canal, não conhecia o canal, eu recomendo que você se inscreva para toda semana estar saindo vídeo novo. Você pode estar inscrito e receber a notificação e automaticamente esse vídeo pode contribuir ainda mais com a sua evolução na corrida, tá? Agora, para indo para a reta final desse material aqui, dessa aula que eu queria trazer para vocês, eu estou mais ou menos, acredito, com mais de 20 minutos aí de vídeo, de aula, não é vídeo, é aula, tá? Eu acredito que nesse início, ele vai muitas vezes fazer com que você sinta vontade de desistir. E aí pode parecer papo de coach, não que o coach é errado, mas o pessoal tem um preconceito aqui. Mas só não consegue quem desiste. Eu tenho hoje, tranquilamente, mais de 60 alunos que começaram comigo do zero e estão comigo há mais de 2 anos, tá? Mais de 2 anos. Mas tem muito mais pessoas que começaram e desistiram no primeiro ou segundo mês. E por que isso aconteceu? Porque faltou persistência. Persistência em saber que vai ser difícil no início, você vai caminhar muito e correr pouco às vezes, se você está com sobrepeso principalmente, tá? Ou se você está muito sedentário ou sedentária. Você vai sentir algumas dores musculares, cansaço, fadiga, porque você está tirando o teu corpo daquela estagnação, daquela inércia, daquela sedentarismo. E sair do sedentarismo dói. Sedentarismo é doença. Sedentarismo hoje é considerado uma doença. Porque atrelado ao sedentarismo tem o sobrepeso, que é, no caso, a obesidade, está muito atrelado, algumas comorbidades como hipertensão, diabetes, circunferência abdominal aumentada, enfim, as síndromes, né? A síndrome metabólica como um todo, entre outras doenças que estão atreladas a ela. Então, hoje, o sedentarismo é uma doença. E sair da doença usando a medicação, o esporte, o exercício, é mais difícil. Eu sei. Acompanhei também já diversos alunos que passaram por isso. E eu tenho para te dizer, os que persistiram, hoje estão super bem. Os que não persistiram, alguns têm outro esporte, outros seguem reclamando da vida até hoje. E aí a escolha é sua. Ou você muda, ou você segue reclamando. O time que você vai estar é você que decide. Combinado? A gente se vê numa próxima aula. E eu te espero aqui inscrito no canal, ou quem sabe aqui do outro lado sendo meu aluno. Um abraço e até mais.